Nós estamos conversando com a doutora Carina Brunelli e a segunda parte da entrevista sobre a abordagem nutricional dos pacientes com câncer. Carina Brunelli é médica formada na Faculdade de Medicina de Barbacena, com especialização mais o título de especialista em clínica médica pelo Hospital Universitário Ciências Médicas, em Belo Horizonte. Especialização em gastroenterologia e nutrologia hospitalar no Hospital Veracruz, também em Belo Horizonte. Título de especialista em nutrologia pelo Hospital do Servidor Iabram, de São Paulo. Médica na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, ela realiza atendimentos de consultório em Belo Horizonte e também aqui em Barbacena, aqui na clínica da doutora Cristiane Dani e também na clínica Oncovertentes. Doutora, nessa segunda parte da entrevista, eu gostaria de falar um pouco sobre alimentação, como ela é definida, os mitos envolvendo aí as questões dos suplementos alimentares, a forma de se alimentar pós-cirurgia, e vamos falar também mais à frente um pouco sobre a medicina integrativa. Porém, eu gostaria que a senhora abordasse para nós um pouquinho antes sobre a questão ainda da prevenção, sobre os exames. Então, seja bem-vindo ao canal BOL e fala para a gente um pouco sobre esses exames, principalmente de colonoscopia. Oi, Ricardo, boa tarde aí mais uma vez, voltando aí a falar esse tema que eu tanto gosto, né, que é a minha área de atuação, a nutrologia, e a abordagem desses pacientes oncológicos que, apesar de ser uma doença de difícil trato, é um momento triste para os pacientes, para nós a gente tem um empenho muito grande de cuidar deles. Mas antes mesmo que o paciente tenha esse tipo de doença, eu gosto de reiterar sempre o aspecto preventivo, que todos nós podemos fazer em qualquer etapa da nossa vida. A gente tem que estar sempre pensando nisso. Lógico que existem as fatalidades, os diagnósticos aí que às vezes a gente não espera, mas a gente tem que tentar prevenir as doenças crônicas como um todo. Eu falei anteriormente, né, na importância de se alimentar bem, de ter uma alimentação mais saudável, mais limpa, com menos industrializados. Uma outra coisa que a gente tem que fazer é evitar um pouco, tentar evitar o contato com materiais tóxicos. Hoje em dia a gente tem um processo que a gente chama de inflamação crônica subclínica, que é um processo constante, que a gente não percebe, a gente não tem sintoma de uma inflamação interna, devido à alimentação, que é ruim, como eu já falei, mas também com contato com agrotóxico, contato com plástico, com metal pesado, com parabeno, os hábitos de vida ruim, fumar, bebida alcoólica, muito estresse, toxinas ambientais. Então, assim, isso tudo a gente acaba que prejudica o nosso corpo muitas vezes sem perceber. Então, o que a gente puder fazer para evitar esses danos é muito importante. Uma coisa que eu costumo fazer, que todo médico pode fazer, não precisa ser nutrólogo, mas é uma coisa que eu fico bem em cima dos pacientes no consultório. Eu costumo falar com eles que eu sou bem chata, inclusive, nesse ponto, até pela minha formação mesmo de gastroenterologia, de estudar aparelho digestivo, a realização dos exames de rastreamento. Então, todo médico a gente pode solicitar exames laboratoriais, marcadores tumorais, dependendo, né, da faixa etária do paciente, dependendo se ele tem algum sintoma ou não, a gente vai se guiar ou a gente vai fazer isso mais precocemente. Mas é uma mensagem que eu queria deixar para vocês aí da importância de fazer os exames de rastreamento quando o médico pede dentro daquela faixa etária. Então, o paciente pode fazer uma tomografia, se for necessário, se ele tiver sintoma respiratório, ou se ele tiver uma história familiar de neoplasia, ou se ele for um tabagista. E mais da nossa parte, que a gente costuma atuar aí no dia a dia, ver com uma certa frequência a realização de endoscopia e da colonoscopia, que é um exame popularmente conhecido como desconfortável. O paciente, ele retarda o exame porque ele acha ruim o preparo, que tem que ficar sem se alimentar, tem que usar laxativo, mas que eu costumo insistir para o paciente que ele faça esse exame para evitar que ele tenha um diagnóstico tardio, se for o caso de um câncer, entende? Não, perfeito.
Agora, falando a respeito da alimentação, né, quem define a via alimentar do paciente, né? Existem mais formas, doutora, de alimentação além da via oral, como as sondas, Sim, por exemplo, que já foi até falado, né, pela senhora na entrevista eu anterior. já tinha adiantado um pouquinho dessa possibilidade. Então, assim, a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico mais sério, ele já foi triado e ele tem um risco nutricional grave, né? Lá no comecinho, quando eu falei na outra entrevista sobre as etapas, né, a jornada desse paciente no momento do diagnóstico, o que a gente faz, quem define a via alimentar dele sempre vai ser o médico. Pode ser um médico clínico, pode ser um oncologista, pode ser o cirurgião, aquele paciente que está de frente, aquele médico que está de frente ao paciente naquele momento. A vantagem do nutrólogo é que ele já vai identificar isso, ele já vai propor isso naquele momento e já vai fazer os cálculos das necessidades diárias do paciente. Então, assim, o que a gente não... Existem as 3 vias, né? A via oral, que todo mundo conhece, a via que a gente chama de enteral, então é a via de sonda, o paciente vai passar uma sondinha pelo nariz e vai até o trato digestivo, ou no estômago, ou nas primeiras porções do intestino, e tem a via que a gente chama de parenteral. O que é isso? É uma solução manipulada de laboratório que contém as gorduras, né, os lipídios, os carboidratos e os aminoácidos, que são frações bem pequenininhas de proteína. Isso tudo vai correr na veia do paciente, ou uma veia do próprio braço, ou uma veia mais calibrosa, normalmente no pescoço, como se fosse um soro, mas esse soro é um soro especial que tem todas as necessidades do paciente a nível de macronutrientes, né, de proteínas e carboidratos e tudo mais, quanto de vitaminas e minerais. É como se fosse uma alimentação quebrada, né, em minúsculos pedacinhos e correndo na forma de um soro. Então, o médico que tiver de frente com o paciente que está desnutrido, que precisa de uma intervenção, vai propor. Mas o especialista que vai ter uma noção maior do que tem que ser feito. E a parenteral, como é uma nutrição muito especializada, normalmente é o médico nutrólogo que vai saber prescrever, né, vai saber colocar isso no papel ou mandar para a farmácia de manipulação hospitalar para que isso seja feito. Não é todo médico que vai saber fazer esse tipo de alimentação, tá? Doutor, enquanto esse paciente está tratando, existem muitos mitos que os pacientes acabam trazendo aí nas consultas, né? Suplementos de alimentos que eles querem utilizar. Inclusive, a internet, né, está cheia de informação livre. Como é que funciona isso no consultório? Isso é extremamente comum. Então, assim, a gente entende que o paciente, quando ele recebe um diagnóstico ruim, como é o caso do câncer, ele cria uma ansiedade e ele acaba querendo procurar informações a todo custo, coisas que possam fazer ele se curar, coisas que possam fazer com que ele enfrente o tratamento, tenha um maior sucesso. E a internet, né, o Google, ele está cheio de informação, muita coisa boa, mas também muita coisa equivocada, infelizmente. Então, assim, eu enfrento isso com uma certa frequência do paciente chegar com aquela listinha de dúvidas, ou porque ele olhou alguma coisa na internet, ou porque ele leu um livro que falava sobre aquilo. Então, assim, o paciente vem com esse anseio de informação e a gente tem que explicar para ele de uma maneira que ele entenda e também não pense que a gente está poupando recurso para tratar, sabe? Então, assim, existe, por exemplo, a informação da dieta cetogênica, do jejum, do vegetarianismo, que são práticas alimentares que são muito benéficas, tem, assim, muitos estudos a respeito, né? São situações que isso pode ser utilizada, mas no caso do paciente oncológico, a gente tem que tomar muito cuidado para não estar prejudicando o estado nutricional dele. Então, por exemplo, se a gente está correndo atrás, se eu estou tentando me cercar de todos os cuidados, às vezes eu estou adicionando suplemento, eu estou adicionando uma outra via alimentar que não seja oral, para chegar na meta calórica, na meta proteica que eu preciso para o paciente naquela situação, e ele começa a resolver por conta própria, retirar um alimento ou fazer um período de jejum, eu não vou conseguir nutri-lo da maneira como deveria. Então, isso é importante a gente
sempre explicar para o paciente. E em relação a outros produtos, né, que a gente acha no mercado, acha nas farmácias, os suplementos, por exemplo. Então, existem os probióticos, existe a glutamina, existe o ômega 3, que são coisas que estão no arsenal terapêutico de um médico nutrólogo, que eu utilizo, que eu vejo benefícios, que está na minha prática do dia a dia, mas no caso do paciente com câncer, a gente tem que tomar cuidado e ver se ele tem indicação. Então, assim, as diretrizes nos dizem, as diretrizes, para quem não entende, são aquelas séries de artigos, meta-análises, compilados de estudos que vão nortear o médico do que ele pode fazer ou não. Então, algumas dizem, por exemplo, que um deles não pode ser utilizado, ou naquele momento X ele pode ser utilizado, o ômega 3. Ele é reconhecido, ele é recomendado para melhorar a resposta inflamatória, para diminuir fadiga, para melhorar o apetite dos pacientes, mas tem alguns pacientes que, no ponto X do tratamento, lembra, assim, das coisas que eu já falei anteriormente, da gente sempre estar acompanhando, sempre estar reavaliando que o paciente tem altos e baixos. Tem paciente que o ômega 3 tem um ótimo resultado, tem paciente que não vai ter resultado com o ômega 3, e tem aquele paciente que não pode usar. Que às vezes eu comecei a usar, eu vou suspender, ou aquele que em nenhum momento eu vou prescrever. Uma outra coisa também que, assim, é muito comum no dia a dia. Eu sou defensora das vitaminas e dos minerais, das reposições, eu faço isso, a gente faz isso na clínica, até de forma venosa, de forma intramuscular, para ser mais rápido na eficácia do tratamento, mas às vezes o paciente acha assim, eu tô fraco, eu tô desnutrido, eu vou me encher de vitamina, eu vou pegar um polivitamínico da farmácia, e isso é muito fácil hoje em dia, né? A gente vai nas grandes redes, tá ali exposto para qualquer um comprar. E o paciente, às vezes ele pega esse polivitamínico, ele está recebendo uma dose muito inferior de uma vitamina que ele está deficiente, então, assim, não vai resolver o problema dele, ou então ele está recebendo uma dose para mais, ou uma vitamina que ele não deveria estar utilizando na questão da quimioterapia, pela interação mesmo que tudo causa no quimioterápica, e a gente que é médico, a gente sabe, né? Olha, paciente, essa vitamina não é o momento de você utilizar, essa vitamina vai bater, né, vai interagir com o seu quimioterápico. Então, assim, isso tudo tem que ser com prescrição médica. Vitamina D, eu falo muito da vitamina D, eu defendo, e eu falo isso de forma preventiva, que o paciente tem que ter em níveis bons, mas também não é sair usando na dose que quer, do jeito que quer, sabe, Ricardo? Então, assim, sempre vai ser necessário ter um médico para olhar essa parte. Doutora, e os chás, né? Eles também têm prejuízo? A questão do chá é uma outra coisa, assim, muito comum na minha prática, junto com essa questão de receber o diagnóstico, o que eu posso fazer para melhorar. Então, assim, chá verde, chá de graviola, chás de plantas que às vezes a gente nem conhece, quem não tem costume de tomar chá. E o paciente vem perguntando, eu estou tomando isso, às vezes ele não te conta que ele está fazendo isso, porque eu já tive experiência de eu ter a impressão que o paciente está achando que eu não estou querendo dar mais recurso para ele, que eu não estou querendo deixar ele tomar o que ele quer, sabe? Então, assim, as plantas, os fitoterápicos, eles também têm ótimas ações em algumas situações clínicas, em algumas doenças, em alguns sintomas, mas no caso do paciente oncológico, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é a metabolização hepática. Assim, tudo que a gente toma de medicamento, normalmente vai passar pelo fígado. E o quimioterápico, em algumas situações, não é diferente. Então, isso aqui pode interagir, pode aumentar a toxicidade que, por si só, alguns quimioterápicos já têm, e misturar isso com o chá, prejudicar o funcionamento do fígado do paciente. Então, normalmente, a gente fala que não pode, outros a gente deixa tomar de forma que seja um alimento como qualquer outro. Eu gosto de tomar aquele chá, doutor, antes de dormir eu tomo um chá. Ele pode fazer o uso, mas aquele uso constante, em alta dose, todo dia, achando que aquilo ali vai trazer cura,
Isso não é recomendado. Infelizmente, o que a gente tem de eficaz para o tratamento oncológico é a cirurgia ou o tratamento tradicional, quimioterapia, radioterapia. Essas outras coisas, não existem medidas heróicas, não tem um tratamento milagroso, não, sabe? Agora, existe também, doutor, algum tipo de restrição alimentar, alguns alimentos que não se pode comer durante o tratamento oncológico? Aliás, é uma dúvida comum, né, principalmente com algumas notícias como o açúcar causa câncer? Então, assim, o ponto principal, né, do cuidado oncológico, além do tratamento, é a questão alimentar, e assim, a gente visa muito evitar a desnutrição, prevenir a desnutrição, ou às vezes ela sendo de forma inerente, ela vai acontecer de todo jeito, a gente diminuir os danos. Então, eu sempre vou trabalhar, né, os profissionais envolvidos sempre vão trabalhar para que o paciente atinja aquela meta calórica, aquela meta proteica que ele necessita no dia, e suplementar, e mudar a via de alimentação e complementar tudo isso. Agora, a gente também não pode restringir demais. Eu já falei até pela questão das medidas aí de vegetarianismo, de jejum e tudo mais. Então, se não existe nada que vai fazer com que o paciente coma, e ele vai piorar o prognóstico dele. Lógico que, como tudo na saúde, né, mesmo do paciente que não está doente, alimentação saudável é o principal. Então, uma alimentação mais rica em nutrientes, que venha de verduras, de legumes, das coisas que vêm da terra, das coisas de feira, né? Sem muita química, elas são melhores. Tem os nutrientes, tem as fibras que são importantes, e melhora também, como eu falei lá atrás, na questão preventiva da inflamação crônica. Então, se a alimentação é muito ruim, pode propiciar um estado inflamatório que a doença já tem no paciente. Então, vai piorar. Mas como o paciente precisa comer de alguma forma, e às vezes ele come pouco, é uma coisa pequena que ele tolera, você também não pode ficar muito incisivo. Você só pode comer fruta. Você queria comer uma bolachinha, mas eu queria que você estivesse comendo salada. A gente, no dia a dia, a gente começa a ver que a gente não pode também ser tão rígido com o paciente. Ele começa a perder peso e ele não tem apetite, ele está se sentindo frágil, a família está cobrando para que ele se alimente, a parte da perda de peso, da aparência estética conta muito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado em ser rígido demais. Então, o que normalmente eu faço? Eu oriento que ele tenha a alimentação mais saudável possível, mas se naquele momento que ele está mais frágil, um dia que ele está mais para baixo, ele está mais sintomático, e ele vira para mim e fala assim: doutor, hoje eu resolvi comer uma coxinha. Ou já aconteceu, por exemplo, de eu ter paciente que está internado e eu cheguei no quarto e ele estava comendo um McDonald's, que é uma coisa que não é saudável. Mas o paciente tinha um dreno, ele estava passando mal, ele estava começando a se recuperar, ele teve apetite e a vontade dele foi de comer um McDonald's. Então, assim, não vai ser eu que vou virar para ele e vou falar assim: não, você não pode, tira isso para lá. O que eu falo tá sem apetite, não está conseguindo comer nada, comece pela proteína, porque ela tem um significado muito grande para o seu tratamento, vamos aumentar aos pouquinhos, e na hora que você tiver com uma vontade, ou você quiser comer uma sobremesa, e você almoçou bem, come um chocolate. Então, assim, a gente tem que dar bem-estar para o paciente também. A gente vai correndo atrás da técnica de fazer um suporte nutricional de excelência, mas também tem que respeitar a vontade do paciente, o momento que ele está vivendo, né? A parte emocional dele vai contar muito. Então, além da alimentação, o que pode ser utilizado também, doutor? Então, além da parte alimentar dos macronutrientes, né, proteínas, minerais na forma de comida, ou comida preparada via sonda ou a parenteral, como eu já tinha te contado, a gente tem, na grande maioria das vezes, a gente usa os suplementos. Então, existem os módulos de carboidratos separados, módulos de proteína, ou os dois juntos, que são coisas industrializadas, da indústria farmacêutica hospitalar, que a gente lança a mão
para complementar a meta do dia do paciente. A gente precisa, como eles têm falta de apetite, às vezes a tolerância gástrica deles é menor, então eles não conseguem comer um volume muito grande, a gente tem que aumentar a densidade calórica daquilo que o paciente come. Então, para um leigo entender, eu dou num volume menor de alimento, assim, num copo de 200 ml, muito mais calorias do que normalmente se imagina. Então, no suco que ele vai tomar, eu coloco um módulo de proteína, eu coloco um módulo de carboidrato, em vez de ter 200 calorias, ele vai passar a ter 500, entendeu? Para poder chegar na meta calórica do dia. Esses módulos a gente vai colocar dentro dos cálculos, né? E existem outros suplementos que também podem ser válidos. Então, um que já é recomendado, que as diretrizes já liberam para a gente usar, é a creatina, que é um aminoácido muito conhecido até para quem faz atividade física, o pessoal das academias, mas que no paciente oncológico a gente também já pode lançar a mão. Lógico, né? Um adendo que o médico que tem que prescrever, não é o paciente pegar lá na loja de suplemento, porque o paciente vai poder usar, o outro não vai poder usar, a dose também vai variar de acordo com função renal, então, assim, tudo é o médico que vai deixar ou não o paciente utilizar. O ômega 3 também. Então, assim, a gente tem algumas ferramentas. Um outro que é muito utilizado, eu uso bastante nos meus pacientes no dia a dia, é o whey protein, que é a proteína do soro do leite, mas ela pode ser também a proteína vegana, sem ser a proteína de derivado animal, que é um módulo de proteína que eu vou adicionar ou na via oral, no alimento que o paciente quiser. Então, às vezes, eu vou colocar numa preparação, eu vou colocar num mingau que o paciente já toma, principalmente os idosos, né? Os idosos, eles têm uma alimentação peculiar dele, ele gosta de um mingau de aveia, ele gosta de uma sopinha, então a gente tenta colocar isso lá dentro para que o paciente tenha uma ingesta mais nutritiva. E muita gente ainda tem preconceito com esse tipo de suplemento. Existem os dois tipos de paciente, aquele que vai e toma o que ele quiser e compra na rua e sem indicação profissional, mas tem aqueles que ainda têm medo. Doutor, isso não vai prejudicar meu rim, eu já estou doente, eu não vou cair em hemodiálise. E aí a gente reitera mais uma vez, olha, eu estou aqui, estou fazendo com segurança, a gente pede exames quase que semanalmente para os pacientes lá, né? Então, assim, eles já vão tirar sangue para fazer quimioterapia, eu já estou pedindo a minha parte também para poder fazer uma avaliação sempre individualizada, sempre estando em dia com os exames dos pacientes, e aí por aí vai. A gente ainda bem, a gente tem os recursos para tentar nutrir o paciente. Agora, veja bem, doutora, quando fala, né, sobre a questão do paciente cirúrgico, tem algum cuidado especial nesses casos? Olha, Ricardo, o paciente cirúrgico, ele vai percorrer toda a jornada que eu já te falei, né, da avaliação do diagnóstico, acompanhamento e do tratamento. Isso várias vezes, porque é um paciente que costuma instabilizar, então ele opera, ele recebe uma alimentação, ele volta para a via oral, mas às vezes a via oral não fica satisfatória, ele volta para a sonda de novo. Então, é um paciente que ele faz ciclos, né? A gente está sempre reavaliando, é um paciente que pode ficar instável, ele pode ir para a UTI, ele pode ser abordado, então é um paciente bem crítico, um paciente frágil para nós. Uhum. Mas a gente tem que sempre relacionar, né, o cuidado do paciente cirúrgico, tem que ficar em cima, porque isso muda muito o prognóstico do paciente. Então, a gente já sabe que o cuidado, né, o preparo nutricional do paciente cirúrgico, ele impacta no tempo de internação dele, então, assim, uma internação com menos dias, ele impacta na cicatrização de ferida, nas infecções perioperatórias, né? O paciente que abre a barriga e não fecha a ferida, e entre outras complicações que a gente vê a nível hospitalar. O certo é que o paciente passe por uma triagem, ele faça uma avaliação profissional e faça um preparo, pelo menos 7 a 14 dias antes de sofrer o procedimento cirúrgico. Então, porque nesse período, lógico que às vezes, se for mais tempo, melhor ainda. O paciente acabou de receber um diagnóstico, o médico acha que vai operar ele daqui a um mês.
manda para mim logo ou para outro profissional da área para a gente já começar a preparar. Mas 7, 14 dias já é um tempo que a gente pode nutrir melhor esse paciente, a gente pode dar suplementos que tem componentes lá dentro que vão melhorar, né? Assim, a gente fala de fazer um preparo imunológico, um preparo de proteína. Já existem serviços que diminuem o tempo de jejum pré-operatório para o paciente, mas para justamente evitar o que a gente chama de catabolismo, que é a perda da massa muscular, a perda de nutrientes, a destruição mais fácil do estado nutricional do paciente. A gente faz imunonutrientes, arginina, o próprio ômega 3, as proteínas, solução de carboidratos. Existe uma coisa que a gente usa, o paciente está em jejum, mas a gente usa uma solução de carboidrato um pouco de tempo antes, que não vai prejudicar o processo anestésico, tudo isso para o paciente não ficar em jejum prolongado, não depletar, não destruir todas as vitaminas, tudo que estava circulante naquele momento, e ele passar melhor pela cirurgia. Infelizmente, isso não é uma coisa que acontece em todos os serviços, em todas as cidades. Os estudos, eles falam que ainda tem um déficit de 30%, 60% dos pacientes vão ter esses cuidados e outros não. Em Barbacena, a gente já tem profissionais que já são antenados para isso, já fazem contato com a gente, e os hospitais, hoje em dia, graças a Deus, eles já têm uma visão maior da nutrologia, da importância. Os estudos já mostram o impacto que isso dá no paciente cirúrgico. Então, agora já está sendo feito esse trabalho em Barbacena, inclusive. Mas existem ainda os pacientes que operam na urgência ou porque não deu tempo de fazer contato com o profissional, principalmente onde não há recurso financeiro, né? Nas instituições onde não tem essa eficácia, aquele trabalho multidisciplinar que eu sempre falei aí no começo, um nutricionista que estava mexendo com o cardápio, o paciente parou de comer e ele vai operar, enfim, né? Assim, o ideal seria que 100% dos pacientes cirúrgicos recebessem os cuidados. Doutora Karina, eu queria falar agora um pouquinho sobre a medicina integrativa. Já tem espaço para ela dentro do contexto do atendimento ao paciente? Então, Ricardo, a medicina integrativa é um termo que surgiu, está mais em voga recentemente, né? Alguns médicos se intitulando médicos integrativos, ou propagandas de clínicas, ou na própria internet, mas é um termo que já é reconhecido, né, pelas sociedades médicas. Na diretriz, por exemplo, do paciente oncológico, é um termo que é descrito lá, e ela é a prática que vai se cercar do cuidado integral do paciente, um cuidado mais complementar, que vai envolver tanto a parte clínica quanto a parte emocional do paciente, que isso também é muito importante no cuidado dele. Então, assim, práticas como acupuntura, yoga, meditação, aromoterapia, musicoterapia, então são práticas que estão dentro da medicina integrativa e que visam o bem-estar do paciente. Da minha opinião como médica, tudo aquilo que o paciente puder fazer que vai deixá-lo mais feliz, mais em paz com o tratamento, se sentindo melhor, que vai aliviar sintomas de estresse com o tratamento, distúrbios do sono, sintomas de dor, tudo que puder fazer para o paciente e que vai ajudá-lo a levar melhor o tratamento oncológico, isso tudo eu sou a favor. Uma ressalva que é bom se fazer é que medicina integrativa ela não pode ser confundida com medicina alternativa, que é aquelas práticas que vão retirar o tratamento tradicional, que é o quimioterápico, o radioterápico e o cirúrgico, que é aquilo que vai, de fato, curar ou aumentar o tempo de vida do paciente
isso com fundamento clínico, né, comprovação científica que aquilo dá resultado. Então, assim, é só não ter, às vezes o paciente acha assim, não, eu vou fazer novas práticas, eu vou para uma clínica que vai fazer um cuidado diferente, e ele vai se afastando do tratamento que é sabidamente mais efetivo. Agora, me parece, doutora, que é um trabalho bastante, assim, difícil, né? Não é fácil, mas certamente dá resultado, não dá? A gente não pode falar que não dá resultado. A gente realmente não é um trabalho fácil. A perda muscular, a desnutrição, a caquexia oncológica, ela é um preditor forte de complicação, né, na vida do paciente, complicações clínicas, complicações cirúrgicas, maior toxicidade ao tratamento, ao quimioterápico. Mas sim, a gente corre atrás, a gente trabalha a gente anseia para que o paciente tenha a menor perda muscular possível, para que ele ganhe peso, ou se ele não ganhar peso, ele estabilize, ele não vá num processo aí de declínio. Então, assim, esse é todo o nosso empenho na prática da nutrologia oncológica. O paciente ele já está muito fragilizado do ponto de vista emocional, do ponto de vista clínico, a estética para ele tem um fator social também, né, dele sair na rua e as pessoas observarem que ele está extremamente magro. Às vezes ele vai num lugar onde as pessoas não sabiam que ele está doente, aquilo causa um impacto porque perdeu o cabelo, porque perdeu a forma física. Então, isso aí, para o paciente, o impacto é enorme. Então, a gente trabalha para poder evitar ou amenizar isso. Uma coisa que eu tenho em mente todos os dias e que eu falo para os pacientes, a gente como profissional, a gente trabalha pensando nisso, na funcionalidade do paciente. Esse é o termo, da funcionalidade para o paciente. O que é isso? Deixar com que o paciente, permitir que o paciente, incentivar, dar recursos para que o paciente faça as atividades de vida diária dele, então coisas que para nós são banais, tomar banho sozinho, andar sozinho, subir uma escada, trabalhar, coisas que são comuns para o paciente quando ele está saudável, para o paciente oncológico, às vezes, tem muita dificuldade. Então, a gente dá funcionalidade para ele. O paciente poder sair na rua, o paciente poder fazer uma atividade física. A atividade física é um ponto forte do tratamento, apesar do paciente às vezes estar fragilizado, ele está fraco, ele está com preguiça, ele não está muito propício a fazer atividade física, mas se ele consegue fazer, é muito bom, é benéfico para o tratamento, diminui a resposta inflamatória, ajuda na questão da massa muscular. Então, assim, a gente dá recursos para que o paciente faça as atividades como se ele não estivesse doente. Isso aí assim, deixa a gente extremamente feliz, me deixa extremamente realizada quando eu vejo que eu estou dando funcionalidade para o paciente. Muitas vezes, às vezes na consulta, o paciente fica triste, porque entre uma consulta e outra, ele vê que ele não ganhou peso, que ele está naquele mesmo peso muito baixo, né, que alguns deles o peso é 30 quilos, é 40 quilos, então isso aí para o paciente tem um impacto muito grande. Eu, às vezes, costumo até perguntar para o paciente, o senhor quer pesar hoje ou não quer, para ele não ter aquela decepção visual, que não ganhou peso de um período para outro, por mais que o suporte nutricional dele seja eficaz, ele esteja atingindo a meta. A doença em si, ela faz com que o paciente perda, né? A gente chama de catabolismo. Então, essa funcionalidade, se você conversar com qualquer pessoa que trabalhe, né, com paciente oncológico, você vai ver que a gente almeja isso. Eu tenho até, assim, uma história de uma paciente minha, né, eu sempre me lembro dela, eu sempre dou o exemplo dela, que é a minha primeira paciente oncológica de Barbacena. É uma paciente que chegou lá na Oncovertentes, já com um diagnóstico de algum tempo de
de neoplasia de pâncreas, né, câncer de pâncreas, já em estágio avançado, e essa paciente chegou lá de cadeira de rodas, com 2 filhos do lado, ela com a cabeça baixa, ela não me olhava, ela não me respondia, ela não me olhava, ela, assim, eu não tive um bom contato com ela, tudo foi passado, aquelas etapas todas que eu faço foram feitas pelo filho, e na época ela não comia praticamente nada, ela provava uma coisa ou outra e não aceitava, ela não queria escutar propostas de tratamento, ela não queria nada. E aí eu consegui, assim, eu fiz a proposta para ela, negociei com ela na época, dela comer um ovo por dia. Então, assim, um ovo, do ponto de vista nutricional, seria uma areinha, um grão de areia no oceano, né? Começar muito por baixo. E eu, nesse dia, eu falei com ela, olha, o trato da senhora, o dever de casa da senhora, o combinado comigo vai ser esse, começar a comer um ovo todos os dias. E aí ela começou do ovo, eu aumentei para 2, eu prescrevi uma colher de suplemento, aí eu aumentei para 3, e aí foi seguindo. Ao longo do tempo, ela teve intercorrências clínicas, né, do tratamento oncológico, que eu tenho que discutir com o oncologista, ela teve altos e baixos, né, intercorrências clínicas ao longo do tempo, mas ela, hoje em dia, quando ela vai consultar comigo, estive com ela há poucos dias, menos de um mês, ela chegou na clínica andando sozinha, sem cadeira de rodas, ela chegou com uma filha só, de batom, arrumada, então, assim, pôs lenço na cabeça para poder ficar mais bonitinho, né, porque estava carequinha, e aí ela me contou que ela estava caminhando no sol todos os dias e que ela estava lavando roupa, que para nós é uma coisa muito banal, é uma coisa que a gente nem percebe, que a gente faz automaticamente aí nos nossos dias, mas para esse paciente é vida para ele, sabe? Ele se sentir útil, ele se sentir que ele não é dependente das pessoas. Então, assim, isso é muito importante. Essa é a tal funcionalidade que a gente que trabalha com isso, no meu caso, eu tento de forma que a alimentação levante o paciente, sabe? Que faça diferença na vida dele. Eu acho que é esse o meu trabalho. Claro, doutora, realmente assim, muito bom, né, ouvir e saber que existem pessoas pensando na qualidade de vida dos pacientes, pensando em melhorar um pouco essa condição, principalmente quando a doença como essa, que infelizmente ainda não tem uma cura encontrada para né, se resolver tudo isso, mas que há situações em que vão sendo melhoradas o tratamento, melhorando a condição da pessoa e dando qualidade de vida e sobrevida ainda por cima, né? Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no canal BOL, doutora. Ricardo, é um prazer imenso, tá? Mais uma vez, falar da minha área de atuação, daquilo que eu acredito, da forma que eu tento ajudar os pacientes. E eu espero que tenha sido bom também para você, para os ouvintes, que tenham esclarecido algumas questões que possam ser de dúvidas para eles. E começar pela dica da prevenção, né? Se cuidar, alimentar bem, fazer os exames, né? De acordo com o que o seu médico pedir. Eu acho que foi muito bom, foi muito proveitoso e muito obrigada pelo convite. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.